Bom, então, boa noite. Nós vamos começar hoje, então, o terceiro e último encontro. Na verdade, iniciou um encontro sobre o tripé da alfabetização e foi bem legal poder conversar e aí acabei fazendo mais a segunda e a terceira para a gente falar um pouquinho mais sobre cada pilar, né? Então, no segundo encontro, a gente falou sobre o pilar consciência fonológica. Hoje a gente vai falar sobre o princípio alfabético e letramento. O letramento é algo que é um pouco mais da vivência, assim, então a gente não vai se deter tanto, mas princípio alfabético, sim, é importante a gente falar um pouco sobre as regras, né, que dão conta do nosso alfabeto, o que é importante trabalhar desde o início. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Quem não tiver assistido, eu procurei quem pediu para vir hoje, enviei link para assistir as duas primeiras, até para acompanhar a sequência. Quem não assistiu ainda e por um acaso está aqui, depois me pede, tá? Tá tudo disponível para assistir. E daí no finalzinho hoje eu vou passar um pouquinho do programa que eu falei para vocês, que eu fiz um programa de intervenção para crianças que não conseguiram se alfabetizar após pandemia. E para, na verdade, uma sequência de um trabalho assim mais emergencial, pegando o tripé, na verdade, tá? Mas aí depois eu explico melhor. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Um pouquinho. Onde é que tá aqui? Vamos lá. Acho que apareceu, né? Estou acompanhando pelo celular também. Qualquer coisa de conexão, se vocês achar que falha alguma coisa, vocês me avisem, porque às vezes dá um tilt aqui na conexão e acaba falhando. Então, qualquer coisa vocês me avisem, que daí eu troco de lugar, tá? Então, como a gente comentou lá no primeiro encontro, falando sobre o tripé da alfabetização, eu não venho aqui falar sobre, na verdade, o que a gente precisa é somente esse tripé, né? Ele é um tripé para dar o impulsionamento, a primeira arrancada para a alfabetização. Porque depois a gente sabe, né? Quem está fazendo a formação da letra e a gente também vai divulgar para quem não fez, a gente vai talvez ano que vem possibilitar fazer por EAD. A gente tem várias outras coisas a ser trabalhadas também, né? Que é a questão do vocabulário, a formação de frases, a ortografia, tem várias coisas que a gente também trabalha, mas que a gente sabe que para dar o início, esse primeiro empurrão, o que precisa é trabalhar com a consciência fonológica. Aí a gente tem o princípio alfabético, que é conhecer as letras e os seus respectivos fonemas que representam, né? E, claro, que o letramento sempre junto, sempre abraçando isso, porque a gente não consegue trabalhar com as coisas, né, desconectadas do uso funcional, social, cultural da escrita e da leitura. Por isso, os 3 pés, tá? Então, hoje a gente vai entrar um pouco mais na parte do princípio alfabético, que a gente vê que não é tão trabalhado e muito pouco, né? Na graduação em pedagogia, por exemplo, ou mesmo quem fez letras até pode ter tido mais contato, mas quem fez pedagogia provavelmente não teve tanto. A gente vai falar um pouco, depois eu posso passar mais referencial teórico para quem quiser estudar, mas a gente vai tentar trabalhar um pouco da parte mais essencial para começar a alfabetização, tá? Então, para começar, a gente tem que falar então que o nosso sistema, né, é um sistema alfabético de escrita, é um sistema então que tem 26 letras, sendo 5 vogais e 21 consoantes, né? E que cada uma representa um ou mais fonemas de acordo com o contexto adequado, conforme onde vai se encontrar. Bom, quando a gente está trabalhando com as crianças, é claro que a gente não vai falar disso, né? Cada letra representa um fonema, depende, né? A gente como professor, sabe que acontece isso. O que é importante no início é as crianças entenderem que existem as 26 letras, né? Contando com as 3, né? O K, o Y e o W, que eles já são letras que não são do português, mas que já estão, né, nas nossas palavras hoje, já estão, né, dentro, não tem como a gente se separar dessas letras, até pelos nomes das crianças.
Mas que essas letras, somente elas e os seus nomes, não bastam para que a gente consiga ler e escrever. A gente precisa entender que elas vão representar um princípio, um conjunto de regras, e isso que elas acham interessante quando a gente fala. Elas vão ter, cada uma delas, um segredinho. Elas vão ter um nome, mas elas vão ter uma representação, né? E para as crianças, a gente pode dizer que é uma representação de som, mas a gente sabe que é fonema, tá? Então, na nossa concepção, que a gente já está no nível, né, mais teórico, a gente fala fonema. Para as crianças, a gente até pode dizer o som, tá? E com isso, quando a gente vê o nosso sistema, não é só olhar para as 26 letras, mas é ver tudo que rege isso, né? Se vocês pensarem, por exemplo, a letra C, já te dou a palavra, Iris, se tu quiser falar, pode me interromper, que eu não tô enxergando. Quando a gente pensa, por exemplo, na letra C, né? A gente vê que ela vai ter dois sons diferentes, dependendo do lugar onde ela tá. Se ela tá na frente de vogais E e I, se ela tá na frente de vogais A ou U, ão. Então, isso é um tipo de regra, né? E é um tipo de regra que tem contexto. Depois a gente vai falar sobre isso. Que tem um lugar certo e que a criança tem que saber sobre isso. É claro que ela não vai ter que saber no primeiro dia, ou logo no início, porque vocês vão ver ali pelo programa depois que a gente vai primeiro trabalhando com aquelas que tem só uma representação, que aí fica mais fácil. Depois a gente vai devagarinho dizendo, mas essa aqui tem dois. Então, esse sistema, por isso é um sistema, ele é composto de regras que vão atuar. Por isso a gente não pode chamar de código alfabético, porque código é uma letra para cada som. Deixa eu permitir aqui. O código, ele prevê que nós tenhamos um som para cada letra, por exemplo, um símbolo para cada. Aqui não. Vocês vão ver que a gente tem uma letra para vários sons. Às vezes nós temos um som e tem várias letras. Então, isso vai depender de regras. Vai depender se eu estou falando da leitura ou da escrita. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Existem as regras de decodificação, que vão ser as regras da leitura, né? E vão ter as regras da codificação, que vão ser as regras de escrita, tá? Vou dar um exemplo. O que é uma regra de decodificação? Quando eu digo leitura, eu olho para a letra B, tá? Quando eu leio, aquela letra B vai representar o som B. Isso é a decodificação. Quando eu quero escrever o som B, eu vou escrever a letra B. Então, eu tenho uma regra de decodificação, de leitura, e uma de codificação. E elas mudam um pouco, porque, por exemplo, eu tenho a letra S, que vai ter som de Z e som de S, mas eu tenho som S, que vai ter várias letras e dígrafos. Por isso que muda conforme a escrita e a leitura, tá? Mas isso vocês não precisam saber de cor, desde que a gente entenda, né? Quando vê a regrinha, a gente entenda e a gente organize mais ou menos para que a criança vá devagarinho entendendo isso. Ela precisa ir entendendo. É claro que ela não vai sair no primeiro ano já entendendo todos os sons do X. Ela não vai conseguir entender todos, como é que funciona o CH, a C cedilha, o SS, o SC. Não, mas ela tem que chegar nisso. Em algum momento a gente vai trabalhar. Mas a gente tem algo que é o prioritário, depois o que vem um pouquinho mais difícil, depois o que é mais difícil. E aí a criança vai conseguindo dar conta. Porque se a gente começa com coisas muito difíceis no início, ela não entende o princípio, tá? Então, regra de decodificação, que seria de leitura. Eu só vou trazer 2 exemplos, mas assim, se vocês depois eu passo, mostro o livro e posso enviar por e-mail a referência, que é o livro, é o Sistema Alfabético do Português Brasileiro, da Leonora Scliar. A gente tem o livro do Moraes também, que vai falar sobre isso. Então, tem alguns materiais, se alguém quer ler mais, quer se aprofundar, mas não vou entrar muito a fundo aqui, porque são coisas bem, bem robustas, assim, que não cabe para a gente estudar tudo agora. Mas só para vocês entenderem, então, que nós vamos ter regra de decodificação, que vai ser, então, regras de leitura, que vai ser dividido, então, em 2 conjuntos. Eu vou só trazer um exemplo de cada.
Por exemplo, uma regra de leitura que é independente de contexto. Por exemplo, a letra P. Quando eu olho para a letra P, quando o aluno olha para o P, sempre vai ser o som P. Então, independentemente do contexto, a letra P vai ser sempre P. Isso é uma das regras de decodificação. Claro que eu não preciso dizer para a criança isso, porque ela vai acabar se dando conta que a letra P ela é mais fácil, ela nunca vai ter um som diferente, né? Mas vocês estão entendendo agora que tem letras que vão ter um som somente, que são mais simples de entender, tá? Depois, eu vou ter as dependentes de contexto. Então, vai depender do contexto que ela tá, como que eu vou ler, como que eu vou decodificar. Por exemplo, eu tenho a letra R, né? Que será o som de R, quando tá entre barrinhas, então é som de R, entre vogais, fim de sílaba e encontro consonantal. Vai ser sempre R. Então, eu vou dar 3 exemplos, ó. Entre vogais, eu vou ter a palavra sereia, fim de sílaba eu tenho porta, ou eu tenho mar, e eu tenho encontro consonantal prato, por exemplo. Em cada uma, o som sempre é o R. Se ele tiver, para ele ter o som de R na leitura, o R tem que estar no início da palavra ou no início de uma sílaba depois de uma consoante, por exemplo, na palavra honra, né? E para entre vogais ele precisa dobrar. Para que entre vogais ele tenha som de R, ele precisa estar dobrado, então tem que ter os 2 R's. Vejam então que o R já é mais complexo que o P. Então, claro que a gente trabalha com R, mas no início a gente começa por letras que podem ser um pouquinho mais simples. Mas claro, eu tenho lá uma menina que se chama Rayana, e ela quer escrever o nome dela, ou um aluno, um amiguinho quer escrever o nome da Rayana. Que letra a gente vai usar, pessoal? Claro que a gente vai usar e vai escrever o R. Mas se em algum momento aparece o som do outro, a gente vai dizer, bom, nesse contexto a gente vai usar o R fraco. Então, a gente aproveita. Mas se a gente for trabalhando, né, na parte mais sistemática, a gente espera um pouquinho para entrar com aquilo que é um pouco mais simples no início, tá? Depois a gente vai ter as regras. Então, as que eu falei antes são as de leitura, tem regra para quase todas as letras, para os conjuntos de letras, mas eu não vou tratar todas aqui, só vou dar exemplo. Depois a gente vai tratar, pelo menos, da questão de cada letra do alfabeto, que sons elas representam, para vocês terem uma noção disso, que isso sim é importante. Aí a gente passa por todas, mas agora a gente vai falar basicamente assim de algumas só, tá? Então, regra de codificação, agora seria quando a gente vai escrever. Então, que tipo de exemplo a gente teria de independente de contexto? De novo, o som P, quando eu quero escrever, vai ser a letra P. De novo, o P, então, ele tem sempre o mesmo som e o som sempre vai ser P. Então, P vai ser sempre P, PAM vai ser sempre P, né? Então, é uma letra que acaba sendo mais simples de a gente entender. Tá? E depois um exemplo de dependente de contexto vai ser o som do J, ali ó, entre barras aquele, parece um 3, né, mas é o som do J, que será então representado por G antes de I, E e E. Então, girafa, gelo e, deixa eu ver, G com G, não lembro agora, mas... Girassol. Hã? Girassol. O girassol, sim. Eu queria um exemplo de G com E, mas é que é difícil, tem que ter tônico, né? O E sempre é tônico. Gerson. Gerson, ótimo. Então é isso, ó. Sempre diante de I, E e E, ele vai ter som de J, sempre, nunca vai mudar. E será J antes de A, O, U. Opa, aquele Ezinho ficou... eu ia escrever... É o ão, na verdade. Então, sempre diante de vogais A, O, U e ão, eu vou arrumar aqui agora, daí já fica completo aqui. Não sei o que é que às vezes ele se... Vou botar assim, ó, ão, tá? E poderá ser J também diante de I, E e E. Quer dizer, o J aceita todas as vogais, mas o G... Para ser J, só vai aceitar I, E e E, tá? Então, esse é um tipo de regra que vai ser de escrita.
Claro que na hora da leitura também vai funcionar assim, né? Que eu vou olhar para o G e vou olhar o que vem depois, eu vou ter que fazer a representação do som. Na verdade, é o contrário. Só que as regras, elas podem mudar um pouco conforme a leitura é escrita, por isso que a gente separa. Mas isso aqui é uma forma mais teórica para você... Ali é ão, Ana? Oi. Se lê ão ali? Não, aqui é ão, entre barras seria o som do ão, tá? É que eu coloquei o som, por isso que ficou, mas eu vou colocar entre letras, que acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Isso aqui seria ão, tá? É que é o som. Só as fonos entendem. Tá, Eu vou deixar entre barras, tá? Sem barrinha, daí vocês entendem melhor, tá? Mas é o ão, tá? Então, porque sempre diante do ão vai funcionar como vogais A, O e U, tá? Vocês vão ver isso acontecendo no C, é a mesma coisa, né? Do K, Co, Cu, Cão e do C, Si, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho quando chegar na letra. Bom, aqui sim a gente olha agora um esquema. Eu trabalho com esse esqueminha aí há bastante tempo. E eu digo até para as profs que elas podem, depois eu mando para vocês isso aqui por Word, tá? Vocês podem daí imprimir, colar lá na capa eu digo, colem na capa do diário, do caderno, da agenda, porque é uma colinha, né? Que depois vocês acabam sabendo de cor, mas é uma colinha para a gente se dar conta do que cada letra pode representar de som, tá? E essa semana eu estava conversando com uma professora de sala de recurso, estava falando para ela de como é que ela está trabalhando com muita criança na casa dela, ela trabalha com aula particular e ela está trabalhando com alfabetização, com criança de tudo que é idade, está assim, bem envolvida. E aí eu estava falando para ela do C, por exemplo, que tem 2 sons. Dela disse assim, tá, Ana, fala mais devagar agora. Porque assim, ó, tu explica, mas é uma coisa que eu não tive, tu tem que falar um pouquinho mais devagar. A gente não tem isso na graduação. E aí ela me fez acender uma luzinha, né? Não que eu não saiba, eu sei que no currículo da pedagogia muitas vezes não vai ter o sistema alfabético, não vai ter. Mas eu me dei conta do quanto isso aqui é importante a gente explicitar, a gente falar. Não é tanto para a criança, mas é para vocês também. Por que às vezes a criança faz uma troca? Às vezes é bem isso, é achar que é o nome da letra que ela está usando. Então, é entender que dinâmica ela pensa, né? Porque geralmente ela vai pelo nome da letra. Então, eu acho que se provou mais ainda o quanto é necessário a gente falar bastante, trabalhar bastante com isso, batalhar para que se tenha, né, que cada vez mais os cursos de letras, por exemplo, possam se envolver com a pedagogia, poder trocar informação, trocar disciplina, né, a fono também, claro, mas é uma parte que é importante, que a gente vê que como é útil no momento que a gente está começando, a gente tende a começar pela letra A, B, C, e a gente vai vendo que por essa ordem, as letras, elas às vezes tem letras muito complexas no início, e eu mesmo já passei muito trabalho tentando fazer o B com A, B com I, e como é difícil, porque mesmo o B sendo uma letra mais simples, quando é uma letra que tem um som muito assim de explosão, né, explosivo, B, é difícil juntar com a vogal. Então, a gente pode pensar em partir para coisas mais simples. Essa é a ideia, então, de entender esse sistema, essas regrinhas. Então, a gente tem... aqui eu coloquei as letras na ordem, tá? Para a gente ver, na verdade, para não ficar bagunçado, mas a gente depois vai conversar um pouquinho sobre o que seria melhor começar, o que é mais fácil. Você já até tem uma noção já, porque geralmente a gente sabe que vogal é mais fácil, né? Que tem determinadas letras que vão ser mais tranquilas de juntar. Então, a letra A, né, ela vai ter a representação, eu coloquei aqui entre barras, então, o som e um exemplo de palavra em negrito para entender que som é esse, porque alguns sons aí, a escrita é diferente, né? O A de abelha, então é o A simples, que a gente conhece, mas também aparece, claro que todas as vogais vão ter som nasal, mas o único som nasal que os alunos percebem, que a gente percebe na hora de ler e de escrever, é o som do A, que a criança fica super indecisa, não sabe que letra colocar. Coloca E, coloca O, e não acha, porque o A nem sempre é explicitado para ela. Ela demora para se dar conta que som que representa. Então, eu sempre coloco junto com a letra A o som do A e o som do A.
E, inclusive, depois na boquinha, eu vou trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho das boquinhas, eu acabo colocando a boquinha do E com a nasalidade em cima, porque é muito parecido o formato do A com a boquinha do E, porque é uma vogal que não é muito aberta, e com a nasalidade. Então, isso é uma coisa que a gente já fala para a criança. É claro que a gente não vai começar amanhã ou à tarde dizendo, gente, os sons da letra A são esses. Mas quando a gente vai, vamos trabalhar com a letra A gente já aproveita, né, e diz, olha, a letra A tem o nome A, um sonzinho é igual ao nome dela, mas o outro é porque tem um arzinho que sai pelo nariz, né? Então a gente já dá esse toque para que a criança não tenha aquele problema de pensar que letra eu uso quando é né? E é um problema porque eles tentam encontrar e não encontram de jeito nenhum uma vogal que tenha relação com esse som. Depois vem a letra B, que vai ter só o som B, então em banana, então não tem outra possibilidade. A letra C vem então com dois sons. Eu vou ter o som do C, que vai ser na casa. Vou dar um exemplo só, mas a gente teria casa, casa, coelho, cuia, né? E cão também. E eu vou ter o som do S, que vai ser na cebola, no cinema, tá? Então vão ter vão ter dois sons. Na ordem do alfabeto que eu estou tratando agora. Depois vocês vão ver que o C, por exemplo, a gente pode esperar um pouquinho. Assim que ela entender bem como é a relação, a gente trabalha com essa letra que é mais complexa. A letra D, bom, em Porto Alegre, nós vamos ter a letra D, o som D de dedo, mas vamos ter também o som J, de dia, né? E isso acontece também, a criança acaba às vezes trocando por J, por X, porque ela faz assim, ó, né? E não sabe bem que letra, porque D e J é bem diferente, né? No J a gente tem um conjunto, são dois sons que se dividem e acabam formando um só, mas eles são dois pedacinhos, um pedacinho de D e um pedacinho de J, então acaba ficando J, né? Que não são em todos os lugares que essa letra ela é usada. Por exemplo, se a gente for lá para Santa Catarina, né, Criciúma vai ser ou até no Nordeste, se não me engano, é dia, né? O dia, então eu não tenho dia. Ou se eu tenho em Santa Catarina, eles até têm dia, mas eles não têm o não é dente, é dente, né? Então, tem alguns locais que nem se usa dia, mas como em Porto Alegre a gente trabalha, a gente acaba também explicitando isso para eles. A letra E vai ter o som E, de ervilha, e o som E, de Eva, tá? Então, é importante que eles saibam que tem dois tipos também de sons que representam a letra E, tá? A letra F já é uma letra mais simples, que vai ter somente o som F, de faca, tá? Então, vejam que essa é uma letra já que é interessante de a gente poder começar, talvez, porque só tem uma representação, ela estica, né? Ela alonga, ó, tá? Depois eu vou ter a letra G, que é parecido com o caso do C, que vai ter dois sons, o G de gato, também Gol, Gustavo, né? E o som J em gelo. Aqui eu representei o J como um Z com um Vzinho em cima, é igual àquela representação que eu mostrei antes para vocês, que parece um 3, só que uma representação é do Fonética Americana e a outra é usado mais no IPA, que é uma organização mais internacional, mas é o mesmo som, tá? É o mesmo J. Depois o H, ele não tem som porque está isolado, então o H sozinho ele não vai ter som nenhum, sempre vai ser o som da vogal que vem em seguida. Ele vai ter som quando ele acompanhar os dígrafos, mas ele realmente não tem, ele vai ter o CH, o NH e o LH, e sim eles vão formar um som, mas como aqui a gente está falando de alfabeto, a gente não coloca dígrafo, tá? A letra I vai ser o som de I, de igreja, então é uma vogal que só tem um som, tá? O J vai ser somente o som J, e ele vai aceitar qualquer vogal depois, então tem exemplo de janela, mas pode ser janela, jipe, jogo, tá? O K, a gente vai ter o som de K, num exemplo, Kevin, vocês vão ver aqui que todas as letras que são, então, que a gente chama que não são do português, elas vão ter uma representação com palavra de nome próprio, né, ou de marca. Então, eu tenho Kevin,
que vai ter som de K, e aí tem uma tendência das crianças usarem o K para qualquer sílaba com K, né? Então aí é a hora também de a gente dizer, olha, o K, ele tem o mesmo som do CA, mas ele é mais usado em marcas, em nome de pessoa, então isso já é uma regrinha, ó, cuidado. A gente não pode escrever casa, nome de camelo, cachorro com K, porque não é um nome próprio, não é o nome de uma pessoa e não é uma marca. Então já é uma pista para eles não errarem, né, ou não trocar. Mas no início também a gente aceita porque eles estão experimentando, né? Depois tem a letra L, que vai ter a representação do L em lata, e eu também vou ter a representação do... Só que ele não... Vai depender também do lugar onde a gente está. Aqui em Porto Alegre é representado pelo som do U, do U. A gente representa com esse W. Porque a gente não diz mel, a gente diz mel. Mas na fronteira, ou sei lá, em região mais de alemão e italiano, pode ser que a pessoa diga mel. E aí o meu L é vai ser uma outra representação. Aqui a gente acaba deixando o U, né? A gente até diz para a criança que é som de U, porque a gente não faz o som da líquida mesmo. L a gente não usa, tá? Acaba sendo mais fácil, só que na hora de escrever as crianças tendem a colocar muito U, ou depois começar a colocar L em tudo que termina com U também. Tem isso, né? O M vai ter a representação M, tá? Eu não vou colocar ele como final de sílaba, porque geralmente isso é uma nasalidade, então entra na nasalidade da vogal. Eu vou usar aqui o M como início de sílaba, em mala, e o N também como início de palavra, o início de sílaba, que é nada, tá? Então, M e N. O O, eu vou ter duas representações, que é o O de ovo e o O em óculos, que tem um acentinho, um acento gráfico, e também na palavra olha, que é uma palavra que não tem o acentinho e também é O, porque eles tendem a colocar acento quando escreve O, porque acha que é mais forte. Assim como o E também, ali eu coloquei Eva, que não vai ter acento, né? Porque é aberto, é tônico, mas nem sempre vai ter o acento gráfico, tá? Então, nem sempre o O vai ter acento, tá? A letra P vai ser som de P, então empato. Também é uma letra que tem, como a gente viu antes, só uma representação. A letra Q vai ter duas representações. Na verdade, ela tem o som K, mas quando eu vou usar, por exemplo, quando eu faço a sílaba que, eu preciso que tenha um U acompanhando, que o Q e o U ficam juntos fazendo o som de K. Mas quando eu tenho, por exemplo, aquário, eu acabo fazendo o som do U depois. Então, ele acaba não fazendo aquele... Não é acário. Aí acaba sendo aquário, né? Então, mas tudo é som de K, só que que precisa do U, e esse U, ele tá junto no som. E no quá e no cuô, eu acabo fazendo a articulação, o som do U também. Vocês se deram conta disso? Acaba que não é uma dificuldade, às vezes, tão grande, eles acabam substituindo por C, muitas vezes, porque sabem que a regra é K-Cocu, né? Então, é de a gente trabalhar com eles as representações. Aqui vai entrar mais no dígrafo, né? Mas como eu tô falando da letra Q, que tá no alfabeto, a gente mostra que som representa. A letra R vai, então, ter dois sons, vai ser o R em barata, mar e parato. Então, olha, o mesmo som do R, é só uma batidinha. E de R forte, R em rato e cachorro, quando são os dois R's juntos. Então, entre vogais, para ficar R, tem que ter dois. Senão ficaria cachorro, tá? Aqui, quando entrar dialeto, eu tô lá trabalhando com as crianças lá no interior de Caxias, por exemplo. E aí a criança diz rato. Tá, prof, e agora? Como é que eu vou fazer, né? O rato ainda a gente não tem problema, porque na frente a gente nunca vai botar dois R's, então ela vai. Mas quando ela diz cachorro, e aí ela acha que vai colocar um R só. Bom, ela pode falar cachorro, ela pode falar palavras com R fraco, mas na hora da escrita ela vai ter que entender que ela não pode desrespeitar a regra, porque senão a palavra se transforma em outra, como carro e caro. Se eu ponho um R só, eu transformo o significado. Então, a criança pode, isso sempre é uma pergunta, pode falar no seu dialeto, na sua maneira, desde que ela entenda que na hora da escrita ela não pode transgredir a regra, né? Ela vai ter que ter essa regrinha que a gente fala agora, tem a ver com esses sons entre barras,
mas que às vezes a criança pode usar, por exemplo, esse R que está entre barrinhas ali, que é R, ela pode usar como R, ela, né, o rato, cachorro, ou o rato, cachorro, desde que na hora de escrever ela utilize a representação, tá? O S vai ter dois sons, vai ter o som de S em sapo e vai ter o som de Z em casa. Quando o S está entre duas vogais, ele sempre vai ter som de Z, tá? Agora, nem sempre, deixa eu falar, nem sempre entre vogais a gente vai ter o S, a gente pode ter Z também, né? Então, dependendo, aqui é uma regrinha da letra S, tá? Mas que pode acontecer também de eu ter palavras que tenham Z no lugar do S. A letra T vai ser parecida com o D, então eu vou ter T em tela e Ch em tia, que também é aqui para a nossa zona urbana. Pode ser que em outras regiões eu não use o Ch, mas só o T. O U vai ter só uma representação, que é U mesmo, de uva. A letra V vai ter também só uma representação, que é V em vaca, que também é uma letra bem tranquila e mais simples de trabalhar. Depois eu vou ter o W, que vai ser, então, representado por dois sons. Isso é bem comum a gente ver nos nomes dos alunos, né? Então, eu posso representar por William, né? Por U. E posso representar com V de Wagner. Então, o W pode ser U, e pode ser V, tá? Mas isso também acontece geralmente em nome próprio ou marcas, rótulos, né? Bom, depois eu vou ter o som do o X, que vai ter 4 sons, tá? Eu vou ter o som de X em xícara, eu vou ter o som do Z em exato, eu vou ter o S em próximo e eu vou ter o X em táxi. O X, então, ele tem 4 sons. É claro que a gente, né? Vamos trabalhar o X, a gente já não vai, né, cobrar que o aluno já saiba. A gente vai se dar conta que com o passar do tempo, por exemplo, o X com som de Z e o X com som de S, eles aparecem bem menos vezes que o X com som de X. Então, isso também aos pouquinhos vai se organizando, porque as palavras vão tendo menos frequência e a criança vai gravando aquela palavra que, por exemplo, o exemplo, que eles vão usar muito, 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 eles vão acabar se dando conta que é com X e aí aquilo vai ficando registrado. Isso tem a ver com regras que não é de contexto, porque a gente muitas vezes não tem o contexto sempre igual, mas que aos pouquinhos a gente, né, vai trabalhando. O trabalho não é o mesmo que trabalhar, por exemplo, com o C, porque o C eu tenho contexto, é sempre aquele som antes de A, O, U, A. O X já não, né? O X ele pode ter som de X, mas pode ter antes de vogais, como pode ter outro som, então a gente nem sempre vai ser a mesma coisa. O Y eu vou ter como som de I, né? Em Iara, por exemplo, né? E o Z vai ter 2 sons também, que é o som do próprio Z, que vai ser na palavra, o meu agora desapareceu um pouquinho, porque eu tô com a barrinha em cima, vai ser zebra, ou ele vai ter som de S no final da palavra, em paz, tá? Então ele acaba tendo o som de S. Se a palavra seguinte é uma vogal, por exemplo, paz, paz agora, olha só, paz agora, esse meu som de S se transforma em Z, porque pega a sonoridade do A que vem depois. Então, quando a gente for mostrar para as crianças, isso é uma coisa bem legal de ver, que às vezes, dependendo da palavra que vem depois, o som muda, ele pega, ele se contamina, tá? Bom, então, essas são as 26 letras, com a sua representação do som do lado, tem um exemplo. Depois eu vou... Aqui está em slide, depois eu posso mandar em Word para vocês terem esse material. E a gente vai dar uma olhada agora numa historinha que a gente pode trabalhar com as crianças. Opa, depois a historinha. Primeiro aqui são algumas regrinhas contextuais para trabalhar desde cedo. Então aqui eu só peguei algumas dessas regrinhas que a gente já pode trabalhar, inclusive com os de primeiro ano, só que, claro, quando eles já estão entendendo que as letras mais simples, o B, o F, o V, que tem uma representação só, quando eles já entenderam, a gente pode entrar com letras que tenham mais de uma representação. Então, aqui, como é que ficaria a regra? A letra C terá som de K diante de A, O,
A, O, U, Ião, casa e cuia, por exemplo. A letra C terá som de S diante de I, em cebola e cinema. A letra G, então, vai ser a mesma coisa, terá som de G diante de A, O, U, Ião, gato e gol, por exemplo. E a letra G terá som de J diante de I, como em gente e girafa. Então, é um exemplo de regrinhas que essas têm contexto, quer dizer, sempre vão ser assim, não vai mudar, né? No caso, por exemplo, a gente tem o uso do C cedilha, ele muda, porque nem sempre quando tem som de S vai ser C cedilha, pode ser C cedilha, pode ser dois S, pode ser, né? Então, por isso que quando a gente fala em contexto, é porque sempre vai ser, né? O som dos R's também, sempre que for som forte, vai, né? Como eu falei antes. Então, a gente vai olhando para essas. Isso, na verdade, a gente não vai trabalhar hoje, mas quando se trabalha com a parte de ortografia, a gente faz uma divisão entre o que é regras que são bem importantes, que a criança faz em relação da letra com o som. Depois tem as regras de contexto, que são essas que eu falei agora, algumas. Depois tem as regras que são as arbitrárias, que são as mais difíceis, aquelas que a gente vai precisar memorizar. No início, a gente vai pelo mais simples. E se a criança vem com a pergunta, é claro que a gente vai dar a regra, vai explicar. Quando eu estou percebendo que a criança já entende essa relação, já está assim, a coisa já está um pouco mais automática, eu vou trabalhar assim com essa regra como ela é sempre, acontece sempre, eu posso trabalhar. A maneira que eu trabalho, não preciso colocar sim no quadro, mas a gente põe, por exemplo, o C, ele pode dar a mão para o A, para o O, para o U, para o ão, e ele fica com som tal. O C pode dar a mão para o EI para ficar. Então, a gente faz de uma forma mais lúdica, mas as crianças gostam de saber desses segredos que tem na língua, né? Bom, outra, então, é a letra R, que terá som de R na frente da palavra e dentro da palavra, após consoante. Então, rato e honra. Vejam que o R, depois de uma consoante, ele pode ter som de R, né? Se fosse vogal, se não tivesse o N, ficaria hora. Então, ficaria o R fraco. Então, eu preciso, entre vogais, sempre colocar dois R's, tá? Para ficar forte, então, entre vogais, tem que ser dobrado. Carro, dois R's. Se eu tiro um, vai ficar caro, mudou todo o sentido. Então, é uma regra de contexto que não vai mudar nunca, né? Então, a criança pode entender isso e é para ela não procurar, não errar, e ela já pode ir aprendendo isso logo. A letra R, então, terá som de rã entre vogais, final de sílaba, no encontro consonantal, como sereia, porta, mar e bruxa. É o mesmo Rzinho fraco, que a gente viu antes lá naquela outra regra, tá? Agora sim a história, então, sobre o reino do alfabeto. Essa história vocês encontram também, até depois eu vou passar no programa, vai ter. No YouTube tem a historinha animada, com musiquinha e tudo. Essa eu fiz para trabalhar com... Antigamente a gente ia dar palestra, até pouco tempo não tinha o recurso da internet, então eu fiz toda ela aqui em PowerPoint. A gente pode construir com EVA, tem professores que eu sei que fazem castelos mesmo, já fazem os bonequinhos de fantoche, né? Então, a gente pode criar e usar o YouTube se a gente for estar trabalhando, dependendo da nossa sala de aula, se a gente tem como. Se vai trabalhar numa aula remota, vai mandar para a criança, pode trabalhar com o YouTube, tá? Então, era uma vez um reino onde haviam dois castelos vizinhos. O castelo das letras e o castelo dos números, tá? Certo dia anunciaram que haveria um baile no castelo dos números. E as letras ficaram entusiasmadas com a notícia, né? Vai ter uma festa, né? Antigamente a coisa era, né? Era o auge, né? Antes da pandemia, claro. Então, as vogais, aí a gente coloca ali as vogais, né? Oba, eu vou, eu também, né? As consoantes também. Não vejo a hora, eu vou, né? Todo mundo animado para a festa. Então, lá no Castelo dos Números, preparando a festa, e no Castelo aqui das Letras, oba, oba, festa, festa, todo mundo entusiasmado. Bom, o tempo, né, não estava nada bom, né, era como hoje aí que tá com umas nuvens pretas já, que acho que vai vir uma chuva amanhã, e uma grande tempestade se aproximava. E aí o cabrum, claro que a gente pode começar a usar os sons e tudo, né? Em ocasião da tempestade, a fada das letras
proibiu que todas elas saíssem do castelo para ir até o castelo dos números. Imagina, né? Jogou um balde de água fria. Ninguém sai, porque antigamente, então a gente fala para as crianças, né? Eles tinham que andar longos trechos, era a cavalo, era de charrete, não era com carro, né? Não era mais complicado, então não dava para sair armando o temporal. E ela disse então, não devem ir à festa no meio da tempestade. E a gente sabe até hoje, né? A gente não sai para a rua se está se armando, a gente se protege, porque raio, enfim, tudo isso é perigoso. Aconteceu que as consoantes desobedeceram a ordem da fada, sempre tem, né? Os que transgridem, e fugiram para a festa. E aí, nós vamos. Nós não estavam nem aí, pegaram e se mandaram. No caminho, a letra H foi atingida por um raio, né? Bendito azar, foi atingido por um raio e perdeu a sua voz. E a letra H, então, ficou muda, ficou sem som. Bom, esse foi o primeiro castigo, então, das consoantes. Quer dizer, o H, pobrezinho, não tinha mais som. As outras até ficaram, né, preservadas. Mas, além do H ter perdido sua voz, as outras consoantes receberam uma maldição da fada das letras. Porque as vogais ficaram lá, bem quietinhas e comportadas. Para formarem uma sílaba, teriam que sempre ser acompanhadas das vogais. Essa foi a maldição. As vogais que obedeceram à ordem da fada poderiam formar uma sílaba sozinhas, sem depender das consoantes. Então, é uma historinha que parece simples, parece bobinha, mas que dá todo o sentido do nosso sistema, né? E que se vocês forem ver, todas as nossas vogais, elas são o núcleo, elas são a parte mais importante de uma sílaba, elas podem ficar, inclusive, sozinhas. Então, ó, eu tenho avião, eu tenho abelha, eu tenho miolo, quer dizer, a vogal sozinha se mantém, ela consegue formar uma sílaba. Agora, a consoante não dá para a gente fazer ela. Dificilmente a gente consegue tão naturalmente fazer o som de uma consoante sozinha. Ela precisa estar com uma vogal para ela formar uma sílaba, para ela formar um pedacinho, né? Por isso que quando a gente falou semana retrasada de consciência fonológica, a gente viu que consciência da sílaba é mais fácil, é mais simples, porque a gente consegue fazer, né, essa separação, porque cada vogal vai dando o seu pedacinho, vai conseguindo formar as palavras em sílaba. Então, essa é uma das regrinhas que as crianças vão entendendo, que elas precisam, então, quando formam um pedacinho, quando tem uma consoante, tem uma vogal, a consoante, para a gente conseguir fazer um som bem legal, ela tem que estar juntinho da vogal, e aí ela consegue formar uma sílaba. Se não, como ela ficou de castigo, ela não consegue formar sozinha, tá? Bom, passada essa historinha, então, que é uma historinha que é para a gente entender um pouco, mas para criança é super legal, dá para trabalhar tanto assim, como dá para fazer com maquete, dá para fazer fantoche, dá para pegar o YouTube, né? Dá para a gente contar. Eu vou trazer também para vocês agora, eu tinha já falado na outra, mas aqui eu trouxe o alfabeto das boquinhas separados e colocados na ordem do alfabeto, para vocês irem entendendo como é que a gente pode também ajudar a criança a entender. Alguém quer falar? Pode falar. Eu vi que tem um barulhinho de chat. Eu, Ana, a partir de que idade a gente pode contar a historinha aquela ali do primeiro ano? Olha, o momento quando elas já estão se dando conta que o alfabeto ele é formado de vogais e consoantes, já no início, a gente já pode, porque eles gostam, principalmente de entender que o H fica mudo, já pode. Até, dependendo, na educação infantil, dependendo de como tá, né, o nível das crianças conhecendo as letrinhas, até já pode no B, né, no infantil B, ali, 5 anos. Depende do nível que eles estão. Não tem muito a idade, tem mais a ver com o nível de entendimento. Se eles já pensei no teatro, eles montando o teatro com tudo. Claro, pode colocar. Ai, amei. E depois eu vou falar um pouquinho, porque dá para a gente brincar com teatro também, com a junção das vogais, né? Dá para fazer bastante coisa.
Tá bom. Mas pode, no YouTube vocês têm várias historinhas animadas. A gente até usou no curso do A Letra, mas daí hoje aqui eu sabia que tinha algumas, eu troquei. Mas tem a historinha lá animada, que é mais bonitinho até. Aqui o alfabeto é o mesmo que a gente falou na primeira live, só que aqui tá organizado, eu vou um pouco mais devagar. Então, deixa eu ver. Ah, tá, eu separei por vogais, mas depois eu vou pela ordem. Então, a gente tem aqui, ó, a letra A, por exemplo, se a gente vai fazer uma representação na sala de aula do alfabeto, se quiser utilizar, não é uma regra que a gente tenha que ter alfabeto pendurado na sala, isso cada um usa da forma que quiser, pode colocar o alfabeto com um objeto, pode botar figura, né? Usar as boquinhas pode facilitar, porque a criança olha para a boquinha, vê o formato, né, da boca, ela experimenta, dependendo da pista do nariz, por exemplo, ela se dá conta que tem uma saída nasal. Então, a gente acaba auxiliando ela na construção dessa pista. Também dá para usar fazendo cartinhas, fazendo jogos, tá? Mas aqui eu vou tentando, então vou representar para cada letra a boquinha que fica adequada. Então, o A, então seria o som do A, é a mesma coisa lá da tabela, só que agora com as boquinhas. O A de amor e o A de anjo, por exemplo. Então, a gente vai ter aqui a boquinha do E com o nariz em cima. Fica E, ó, anjo, é a boquinha muito similar à do E, tá? Depois, E, eu vou ter a boquinha do E e a boquinha do E, que é mais aberta. Então, elefante, ela, tá? Até pode ser um pouquinho mais aberto que isso. Mas essas boquinhas a gente fez lá em 2008, sabe? Acho que agora já reformularia melhor. Depois eu tenho I, de igreja, então só tem uma. Então, isso aqui vai fechando lá com a tabela das letras. O, eu vou ter O de ovelha e O de amora. Então, aqui está a representação fonética mesmo do O de amora. Vejo que não tem acento, não precisa ter acento, mas é sempre tônico. Podem ver, o E e o O sempre caem na sílaba forte. Isso é uma coisa que a gente se dá conta depois com o tempo. E eles acabam colocando acento, porque acho que tem. E depois o U vai ter só o U de uva. U de uva, tá? Aí as consoantes. A gente vai ter o B, representado pelo B, que aí tem lábios encostados, e esse raio significa sonoridade embaixo. B, B, tá? Bola. Então, eu vou na ordem agora. O C, eu vou ter a boquinha do K, que é a minha língua encostando no céu da boca, K, de casa, e eu vou ter também o som de S, de cenoura. Olha a diferença de um som para o outro, né? E os dedinhos ali marcam que está saindo um pouquinho de ar entre os dentes, e os pontinhos ali que é um som que continua, tá? Depois eu tenho D, e aí eu tenho o som do D de dedo, e eu tenho o som do J de dia, que daí eu botei as duas boquinhas meio juntinhas, porque a gente acaba fazendo D, ó, D, J. Na verdade, é meio tempo para cada uma, tá? E é bem legal isso quando a gente se dá conta, até para as crianças. Olha só, o J é o D com o J, só que tem que ser um pedacinho de cada um, eles têm que se dividir no espaço, ó. J, tá? Então, é o D que é pontinha da língua atrás do dente ou da gengiva e o raio embaixo que faz som. E o J é o biquinho, também fazendo sonoridade embaixo, o som que continua. J. Tá? É o mesmo som do J depois do G e do J. O F, os dentes tocam no lábio de baixo, os dentes de cima, e os pontinhos continuando, porque é uma letra que também, ó, não tem nada na garganta, porque é um som que é surdo, ó. Depois eu tenho o G, que vai ter duas representações, então. O G de gato e o J de girafa. Então, aí eu repito a boquinha, ó. Olhem que eu repito a boquinha do K, só que eu coloco o raio, porque o K é surdo e o outro é G, sonoro. O J, eu boto o mesmo lá do J, né? Porque é um pedacinho do J. Então, é o som do J de G, GG, e J de Já, Jagi, Joju de J, tá? Depois vai aparecer lá a boquinha do J no J de novo. O H, então, não tem som isolado, e ele acompanha os dígrafos
CH, NH, LH. Então, quando a gente vai representá-lo no alfabeto, a gente pode colocar desenhos, objetos com H, pode até colocar uma boquinha com mudo, né? A gente pode fazer. Então, a gente representa de um jeito que as crianças entendam que ele sozinho, ele não tem, ele ficou mudo, coitadinho, tá? O J, ele vai ter som de J, então, ó. Acho que eu fiz confusão aqui, não precisava ter isso aqui de baixo. Vou até tirar aqui para não dar problema. Aqui. O J, então, ele vai ter som somente de J em janela e vai aceitar todas as outras vogais, tá? E é o mesmo, então, do J, do GG. O K, ele vai ter somente o K de Kevin. Então, vejam que a boquinha é a mesma do C diante de A, né? K, mesma boquinha. Assim, a nossa língua, o alfabeto ele é até cheio de regras, mas se a gente for perceber, não tem muitas diferenças. A gente tem sons mais na frente, os mais atrás. Uns usam prega vocal, vibração, outros não. Eles sempre têm um par, né, similar. Então, eles têm uma combinação inteligente também, que a gente vai descobrindo aos poucos. E a criança descobre quando aprende a falar, mas não tem essa consciência ainda. A gente acaba conscientizando ela na hora de trabalhar a consciência fonológica, né? Depois a gente vai ter, então, o L. Aqui eu coloquei só o L, né? Que é o lata. Então, o lá, lé, li, ló, lu. Então, é a língua bem... a pontinha lá esticada para cima. O M vai ter som de M. Então, vejam que a boquinha é a mesma do P e do B, só que tem o nariz porque é nasal. Mala. Então, por isso que o M é usado antes de P e B, porque ele também é bilabial, também usa os dois lábios. Quem quiser pode falar, me interrompam, porque eu não consigo ver. A Suela, né? Fala. Boa noite. Se eu fizer umas cartinhas assim para minha turma, eu preciso botar o colchete do som? Não, tu pode, para facilitar, porque isso dificulta para eles, já é difícil eles saberem, sabe como é que tu bota o desenho, tu bota um desenho, por exemplo, da mala, tu pode botar o M e o desenho da mala, entendeu? Que daí eles têm uma pista, tá? Porque entre colchetes é para vocês entenderem, tá? Para as crianças é complicado, já é difícil eles gravar a letra, ainda mais tem um som da fonética. Sim, pois é. Era a minha dúvida. Usem um desenho. Eu até podia ter feito isso, é uma ideia, tá? É uma ideia que tu me deu de fazer nas próximas. Dá para colocar um desenho também. Mas sempre procura colocar a letra inicial, tá? Tá bom. Sempre um desenho que tenha um M na frente, para eles entenderem. Bem boa a tua pergunta, obrigada. Agora, o N, eu vou ter o N, então, que é a mesma boca do D e do T, ó, pontinha atrás, só que tem a nasalidade. Tá? Então, é uma combinação, né? O N antes de T, D, N, a gente vai usar o N, antes de P e B eu vou usar o M, porque ele é bilabial. Então, a língua, ela se organiza de uma forma inteligente, se a gente for ver, né? A hora que a gente vê uma escrita estranha, a gente, isso aqui não tá bom, porque a gente já tá habituado a essa regra aí do português. O P, então, vai ter som de P, em pato, só tem um som. É a mesma boca do B, só que não tem o raio, porque não é sonoro, ó. É surdo, tá? O Q vai ser o mesmo som do K lá, do K-cocu, do K, letra K, então no queijo, a boquinha se repete. O R eu vou ter dois sons, urã, barata, porta, prato, e o R, então aqui eu coloquei entre colchetes o som do R mesmo, como a gente faz com esse vento todo, esse chiado, porque se eu colocar, eu teria outras possibilidades, como lá no interior o pessoal faz R, faz R, tem outras. Aqui eu coloquei o R mesmo, por isso que é um X, mas é som de R, em rua e carro, tá? Desculpe, cachorro, aqui ficou tapado ali. Ou também carro, igual, é o R forte, tá? O S vai ter dois sons, que vai ser o S em sapo, é o mesmo do ceci, que a gente viu antes, e o Z, que é o S, só que com a vibração de prega vocal, ó. É bem igualzinho a boca, ó. S, z, s, z. Um vibra, outro não vibra. Sapo, casa, tá? Então, por isso tem
muitas vezes tem essa troca, quando a criança às vezes troca na própria fala, ela tende a trocar na hora de escrever, porque são muito parecidos, tá? O T, eu vou ter T, que é a mesma boquinha do D, só que não tem vibração de prega vocal, e depois o Ch, de tia, vai ser igual ao J, só que agora é T, Sh, ó, tsh. Os dois, de novo, se dividem e fazem um som só, Ch, Ch, tá? Isso só para a zona urbana aqui, tá? No interior a gente acaba, às vezes, não usando o Ch e nem o J. O V vai ser som de V, é a boquinha igual a do F, só que com raio, porque eu tenho aqui uma consoante sonora, ó. V, vaca. O W, eu vou ter os dois sons, então. O mesmo som do V, de Wagner, e o som do U. Eu botei entre colchetes esse W, porque ele, na verdade, ele não seria U, ele seria U. Geralmente a gente faz o William, não é William, é William, tá? Mas vocês podem tranquilamente dizer para a criança que é o som do U, tá? Não tem problema nenhum. A única diferença é que o I seria um ditongo e o William seria o U como sílaba sozinha. U, William, né? Mas isso aí as crianças nem se dão conta ainda, então não tem problema dizer que é som de U, tá? O X vai ter som, então. Aqui eu só coloco... eu vou ter no próximo resto. Eu vou ter o som do X em xícara. Então, é o biquinho que continua, X. Depois eu tenho o som do S de próximo, que a gente já viu antes o som do S, do C e CCI. E depois os outros dois. O X com som de Z em exame. E, de novo, um outro som que precisa de dois juntinhos, eles dividindo o mesmo espaço, que é o XI. Então, eu tenho o som do K e do S, ó, X, X. Então, essas palavras aí do X, elas também não são tão comuns assim, como X com som de X. Então, acaba que as crianças vão, com o tempo, se dando conta que táxi vai ser com X, sexo com X, tóxico com X, não tem tantas, tem o tórax, né? Não tem tantas palavras e ela vai se dando conta das peculiaridades que elas têm. Mas a gente, claro, pode trabalhar com isso, não logo no início, mas a gente pode um dia brincar assim de fazer, por exemplo, uma cruzadinha, um dominó, uma memória que trabalhe com esses sons, né? Para elas irem vendo assim, olha, existe palavras com X que tem outro som, né? Então, mas a gente trata um pouquinho mais como regra arbitrária, regra de ortografia, porque não tem um contexto certo para sempre ser aquele som, tá? Depois eu vou ter... Eu esqueci de colocar o Y, agora que eu vi. O Y, gente, ele vai ter som de I, tá? A gente eu vou arrumar isso depois, antes de enviar. Se bem que lá nas boquinhas vocês têm, é só usar a tabelinha das letras e usar, então, a boquinha do I para Iara, por exemplo. E depois vem o Z, então, que é de zebra, que a boquinha é do Z. E teria aqui a boquinha do S também em paz. Foi uma falha minha, depois eu arrumo. Mas vocês já têm lá na tabelinha das consoantes, tá? E das vogais. Então, as boquinhas é isso. A gente tem a gente geralmente utiliza com as suas consoantes, para que tenha a noção de que vocês vejam que tem algumas que tem uma boquinha só, então geralmente essas são um pouco mais simples, a gente vai ver agora depois na sequência do programa. Importante então, tá? Para a gente resumir essa parte. O nome da letra não é o mais importante, tá? O nome da letra... Ele é importante para a criança, porque ela às vezes tem que ter a referência, né? Essa é a letra B, a letra do meu nome. Mas ela não é o fundamental. Esse nome, ele pode nos dar pistas quanto ao fonema que representa. Por exemplo, quando o nome da letra é o mesmo da sílaba inicial, por exemplo, de peteca. A letra P, peteca, o nome dela é o mesmo som da primeira sílaba. Então, ela acaba ajudando a criança a se dar conta de como que se escreve. Mais tarde, também, quando a criança já entendeu a relação grafema-fonema, o nome de muitas das letras pode já indicar o som para ela. Então, tem uma pesquisa que não é daqui, mas é americana, que diz que se a criança aprende a relação, me parece que de algumas consoantes somente, ela se dá conta de como é que funcionam as outras, porque ela se dá conta que, se o B...
ele tem som de B, o P ele vai ter som de P, quer dizer, ela se dá conta de qual é a pista e ela ela aprende as outras, por generalização. Mas não tem pesquisa nenhuma aqui do português, isso era interessante a gente fazer, porque às vezes a gente dá a dica para algumas crianças e elas daqui a pouco vão embora. Engraçado, né? A gente fala, por exemplo, uma ou duas combinações, relações, e o resto ela se dá conta e faz sozinha, quer dizer, talvez ela precise de algumas pistas, teria que saber quais são as mais importantes, para a gente não ficar tanto tempo, né, em cada consoante, às vezes, explicando. Então, o fonema que a letra representa é que é usado na decodificação, na leitura, e as letras serão usadas conforme a representação que o fonema ou a fala deseja representar, que vai ser o grafema. O grafema, na verdade, ele pode ser representado por uma letra só, ou às vezes por duas letras. Então, por exemplo, a letra P, ela é o grafema que representa P, tá? Ela é só uma letra que é um grafema, mas eu tenho, por exemplo, a letra L, que vai representar L, mas junto com H, ela vai se formar junto com H um grafema que vai ser o LH. Então, a gente sempre olha que os grafemas são as consoantes, que tem um som que representa, mais os dígrafos. Os dígrafos são grafemas porque são escritas de um som, tá? Isso cai muito em concurso. Quantas letras, quantos grafemas, quantos fonemas, né? Então, geralmente, o grafema é a mesma quantidade do fonema. A letra nem sempre é a mesma quantidade. Tanto que L e H são duas letras, mas vão ser um grafema, porque representam somente o lh, tá? Então, por isso que a gente fala em relação grafema-fonema, relação fonema-grafema, e não relação letra-som, porque não é só a letra mesmo, não vai ter. Então, o H, por exemplo, não tem uma representação de som só para ele, tá? Então, por isso que a gente usa muito o termo grafema-fonema. Para as crianças, a gente pode dizer letra e som, não tem problema. O LH são duas letrinhas juntas. O LH faz o lhã. A gente não precisa falar grafema, não vamos dificultar a vida deles, eles já têm uma coisa difícil que é fazer a relação, então não dificultem, mas vocês é importante saber, tá? Entender como que a língua se organiza, tá? Bom, vou rapidamente entrar um pouquinho no terceiro pé, que é o letramento. Então, a gente já viu lá o quanto consciência fonológica é importante, porque a gente vai, então, pensar, refletir, brincar com o som da nossa fala, e que vai ter níveis. A gente viu agora o quanto é importante entender sobre as letras do alfabeto e suas representações, né? Que são importantes que aconteçam do mais simples ao mais complexo, né? Mas o que isso é importante também? Que isso tudo esteja num contexto de letramento, que isso tudo tenha sentido para a criança, que eu não vá para a escola só fazer som, só formar palavras, só, né, fazer atividade, sem que tenha algo por trás que esteja dando toda a beleza, né? Para que eu quero escrever? Eu quero escrever isso porque eu vou mandar uma mensagem para o meu amiguinho, eu quero ler porque isso aqui é uma poesia, eu quero entender porque é o gibi, eu quero saber o que o Cebolinha está falando. Então, tem que ter o sentido, tá? Isso é algo que já vem sendo trabalhado muito nas escolas desde os anos 90, mas se vem, às vezes, privilegiando tanto o letramento, tanto essa coisa da função, do texto, que a gente, às vezes, deixa um pouco de lado a questão da consciência fonológica, de trabalhar com as letras, as suas relações. Por isso que o letramento é algo que, sim, é importante, é um dos pés, precisa estar ali, porque senão o banquinho vai cair, mas a gente sabe que é bem mais trabalhado já há tempo. O que a gente tem que saber agora é entrosar isso tudo, né? É brincar com o som, é estar entendendo o que representa no alfabeto, é estar dentro de uma poesia e saber o que representa. Então, é tentar fazer isso tudo junto, né? Então, o letramento, ele estará presente a todo momento em sala de aula. A gente não é uma coisa didaticamente separada. A gente pode estar trabalhando lá o projeto dos animais, estar trabalhando com uma música, né, que lá deixa eu lembrar, uma musiquinha que tenha nome de bichos, o Sítio do Seu Lobato, por exemplo. Eu posso trabalhar, e dentro dessa música eu posso estar trabalhando com o princípio alfabético, com a consciência fonológica, porque eu vou ter lá rima, eu vou ter aliteração, sonzinho inicial, né? Então eu posso fazer isso muito junto.
a gente separa porque a gente quer explicar, né, como é que funciona. Vocês sabem muito bem que a gente não consegue separar muito, né? No momento que eu estou brincando lá, falando de nome de som de letra, eu estou falando de consciência também, porque eu estou brincando com o som do fonema, então acaba que isso se junta, né? Quando eu estou brincando com rima, eu estou brincando com consciência fonológica, mas eu estou mais do que dentro de uma questão de letramento, porque eu estou brincando com o sentido que faz aquela rima, né? Então, é a leitura e a escrita no seu uso, né? Por que lemos? Por que escrevemos? Então, não adianta nada a criança saber decodificar, escrever, ler, se ela não tem um motivo para isso. Se ela não se motiva a escrever, a ler, a entender, a ler o mundo, a entender. Então, por isso que, até pouco tempo, isso era muito importante, porque antigamente se pensava que encher linhas, entender somente ali a letra junto, isso é que importava. Se deixou um pouco de lado isso e se pensou só em letramento, e o erro foi esse, a gente falou no primeiro dia, né? De largar um em detrimento do outro. A gente não pode, a gente tem que estar sempre pensando nos três pés, tá? Então, cartas, histórias, canções, poesias, receitas, todos os materiais que carregam textos funcionais, textos que a gente use. Não é só texto porque tem que ter o texto. Eu peguei esse texto da receita do branquinho porque eu estou querendo fazer um docinho com as crianças. Então, eu vou pegar e a gente vai estudar a receita, a gente vai fazer, a gente vai comer, tu vai levar para casa, né? Então, tem que ter uma função também. De vez em quando não tem, a gente também não é Mulher Maravilha, o super-homem aqui de tudo tá conjugadinho, né? Mas a gente tenta que as coisas façam sentido, né? Então, um exemplo aqui que a gente pode, por exemplo, quando a gente está trabalhando a gente está pensando em letramento, mas aqui eu não vou separar. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, com a receita do bolo de milho, né? Então, o que eu tenho ali, gente? Eu tenho os números que vão representar as quantidades. As crianças sabem que primeiro tem a ordem dos ingredientes, então elas podem trabalhar com a escrita, por exemplo, do desenho. Então, eu tenho os ovos ali, ela pode escrever depois, tirar o desenho e colocar só a palavra. Eu tenho como olhar ali, então, e substituir a xícara pela palavra xícara. Depois, uma xícara de óleo, quer dizer, eu estou trabalhando aí. Que letra começa a palavra xícara? Que som vai ter esse X? É som de xã, que legal. Olha quantas vezes. Depois eu vou ter meia xícara, vai aparecer até uma fração. Eu vou ter ali a palavra açúcar, quer dizer, eu vou estar também olhando para aquele C com som de C, né? Eu vou ter ali flocos de milho, eu vou ter o LH, depois eu vou ter somente o milho, depois o fermento. Então, a colher vai representar também uma palavra que tem LH. Então, assim, ó, uma receita de milho, de bolo de milho é um bom incentivador para trabalhar com LH, por exemplo, porque eu vou ter milho, eu vou ter a colher, né? Então, eu tenho como também envolver o que eu quero trabalhar com as letras com o envolvimento do meu portador. Fala alguém que abriu a... Eu adoro trabalhar bolo de milho na festa junina. Eu tenho até um canalzinho no YouTube que eu tenho a receita que eu fiz em casa. Que legal. E eu gosto de trabalhar os encartes. Claro, ali, aí tem, né? E a gente faz a leitura junto e eles procuram os ingredientes e montam a receita. Joia. Muito bacana, eles adoram. E tu pode estar fazendo isso pensando no que tu trabalhou de letra. Então, quer dizer, tu não precisa dissociar isso, né? Perfeito. Aí aqui eu só trouxe exemplo. Então, se tu vai lá... Só queria contribuir. E a gente tem vídeo no YouTube, né, que explica a receita também, é bem legal assistir. Eles podem, talvez, levar para casa e eles montarem. O meu guri, quando estava no 3º ano ou 4º, ele teve que fazer um dos temas dele era, na época da festa junina, filmar uma receita. Então, eu tive que ensinar, depois fui pro fogão com ele, filmei, daí ele levou. Então, junto com os pais, tentar fazer Hoje, com celular, né, eles podem fazer um videozinho, alguma coisa. Então, a gente faz aí do limão uma limonada, dá para fazer muita coisa. Então, é só o exemplo de como a gente pode conjugar o portador de texto com aquilo que a gente está trabalhando. Aqui é só um exemplo. Depois vocês vão ver no programa ali que dá para a gente mexer também de acordo com o que a gente está trabalhando, mas é bem flexível também, né? Depois tem o trava-língua, né? Que também é um outro tipo de portador de texto que
a gente vai ter o que é um trava-língua. Ele é um portador de texto que exagera na mesma quantidade de sons. Ele vai ter muitas palavras, né, que vão representar também sons, que aparecem várias vezes. Então, alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu, tando, é o mesmo que o tatu tá. Então, olha um monte de coisa que tem aí. A gente pode pegar a questão do tam, que vai ser uma aliteração. Então, eu já estou trabalhando. Que sonzinho que tem bastante aí, que começa as palavras? Ah, é o t, t. E qual é a letra que está aparecendo, então? É o T. Então, olha ali. Vocês viram que ele sempre é o mesmo quando ele está na frente do A, do U. Ele sempre é t, 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 né? E se tivesse a tia do tatu, que som que teria? Né? Então, a gente vai... E aí tem aí aquele aranha, ranha, rã. Tem outros tipos de trava-língua. Tem trava-língua com P. Pedro Pintor pinta paredes. Então, tem vários que a gente pode... Eles adoram brincar. Então, a gente pode primeiro brincar muito com o texto. Pode fazer, por exemplo, uma turma vai fazer a pergunta, os outros respondem. Tipo jogral, assim, fileira, eles vão falando, eles acabam decorando. Depois pode fazer uma brincadeira que eles coloquem um palito na boca e tentam falar o trava-língua com palito. E aí fica engraçado, porque então eles podem brincar com o trava-língua, depois explorar a questão da letra, da consciência fonológica. Então dá para a gente fazer uma coisa toda entrosada, não precisa ser o som do T, tá? É o T, tá, té, ti, tó, tu. E isso é método fônico, aí é método fônico. Quando eu vou ficar presa na letra, presa no som, a frase que eu vou escrever é só com T, eu não vou olhar ainda para isso aqui, porque, nossa, aqui tem o LH, não dá para trabalhar ainda. Então, é diferente. A gente está entrosando várias questões que são importantes, mas a gente não está num método fechado, tá? Claro, a gente vai tentar escolher, talvez, um trava-língua que tenha uma letra, essa que aparece mais, que seja aquela que eu estou querendo marcar com eles, ou uma que eles já conhecem, né? A gente não vai pegar, por exemplo, começar com um trava-língua com som de X. Vai ser muito difícil, porque eles ainda não sabem que tem vários sons, então acaba ficando complexo. Então, a gente tenta dar uma ajeitada para que seja motivo para trabalhar, mas a gente não precisa ficar preso a somente juntar som com vogal, consoante com vogal. Dá para a gente fazer bastante coisa. Então, isso aqui dá para ampliar em papel pardo, eles podem ter e pintar onde está o T, onde está o som. Então, vamos fazer o T. Se a gente substituísse esse T por outro som, como é que ficaria? Vamos substituir pelo P, alô, o papu, pai, sabe? Dá para brincar com isso também quando eles se dão conta. Então, dá para fazer horrores com coisas da literatura e portadores de texto, tá? Então, aqui só 2 exemplos. Tem as poesias, tem as musiquinhas. O Palavra Cantada traz um monte de coisa legal. Então, assim, o que a gente tem hoje na internet, que a gente pode tirar e levar para a sala de aula, não tem limite, né? Bom, e aí, sobre princípio alfabético, letramento, a gente termina. E daí eu quero mostrar para vocês um pouquinho do programa, que eu, né, para ver quem de repente está precisando dar uma... na verdade, é uma experiência, tá? Eu vou parar de gravar agora para a gente poder... Deixa eu fechar aqui só um pouquinho. Tem que parar a apresentação. Eu vou parar porque eu vou ter que mostrar outra coisa. Eu trouxe num Word.